dia, meu nome é João Vitor, eu sou aluno do Instituto Federal do Triângulo Mineiro, campus Uberlândia. Irei fazer uma apresentação agora sobre o seminário da matéria de Floricultura e Paisagismo do professor Ernesto e irei abordar técnicas e tipos de bonsai. O bonsai teve sua origem na China, como diz alguns estudos realizados, porém não tem nada certo sobre essas origens, mas tudo indica que seja na China. Esses primeiros registros foram de alguns presentes de luxo, que eram chamados de bonsai, que apenas a nobreza possuía esses presentes, né? Como eles eram de luxo, apenas a parte da nobreza das pessoas que possuíam esse tipo de, de cultivo, que hoje é conhecido como bonsai. E depois ele foi trazido para o Japão, como o budismo foi influenciado no Japão pelos chineses, então ele foi trazido juntamente com o budismo, né, como também presentes, e apenas a alta nobreza, né, e os monges que poderiam ter esses presentes, como era de luxo, apenas os que tinham mais dinheiro. E é apenas em 1800 que teve o primeiro evento desses criadores dessa arte, que foi se desenvolvendo e crescendo muito até chegar onde está nos dias atuais. E no ano de 1900 que tivemos aproximadamente, né, como alguns estudos realizados, ele foi o primeiro evento oficial que teve no Japão sobre esse tipo de cultivo que é conhecido como bonsai. A história dele então foi que no século VI ele teve uma expansão grande na China e no Japão e eles eram como se fossem cultivos de exemplares miniaturizados, mínimos, né? Então eles iam e procuravam mesmo na natureza essas árvores que eram de menor estatura e depois criavam e davam como presentes, como eu disse anteriormente. E a partir do crescimento dessa arte, desse cultivo em miniatura, ele teve um aumento nessas pesquisas e os cultivares, os manejos e as ferramentas utilizadas para fazer esta arte foi se desenvolvendo e crescendo cada vez mais. E hoje ele conta com uma grande quantidade de livros e manuais que ensinam e auxiliam o bonsaísta que quer iniciar, que quer desenvolver novas técnicas para o cultivo do bonsai. Então, como que o bonsai chegou no Brasil? Ele chegou no Brasil vindo da imigração japonesa, né? Isso foi no Porto de Santos, como a gente pode ver aqui na foto. Então, em 1908, aproximadamente, veio a migração japonesa e, juntamente com a imigração japonesa, algumas pessoas que entendiam dessa técnica, que já tinham alguns tipos de experiência nessa técnica de cultivo em miniatura, né, desses exemplares, eles começaram a desenvolver dentro mesmo do Brasil. Em 1930, como a gente pode ver, passaram-se algum tempo, né, depois da chegada da imigração, que a gente teve a primeira planta brasileira cultivada em bonsai, que foi a bougainvillea. E essa árvore ela é parecida muito com a cerejeira. Então, por ela ser uma árvore que tem uma aparência bonita, vistosa, né? Então foi a primeira planta brasileira que teve o cultivo em bonsai. E em 1976, esse tipo de cultivo começou a ser comercializado em feiras de artesanato. E isto no bairro da Liberdade, né, onde foi que os imigrantes japoneses se estabeleceram dentro do país. Foi principalmente no bairro da Liberdade, em São Paulo. E nos anos 80, por influência de alguns filmes americanos que mostravam um pouco desse cultivo de bonsai, como Karate Kid, né? Então ele teve uma expansão grande no Brasil por conta desse motivo, desses filmes que as pessoas viam e se interessavam, né,
por saber como que era feito, o que que era realmente, e começaram a pesquisar e ter novos bonsaístas. Então aqui está o primeiro exemplar de planta brasileira que foi cultivado bonsai, né? Como a gente pode ver na foto da esquerda, o bonsai mesmo, né? Que é uma miniatura da árvore da direita, sempre trabalhado, tendo técnicas e como a gente pode ver ficou bem bonito mesmo. Então vamos começar diferenciando o que é um maosai de um bonsai. Então um bonsai, né, como eu tinha dito anteriormente, ele é uma planta em miniatura, trabalhada, tendo técnicas, sendo mesmo uma arte feita vindo da China, do Japão, né, da parte asiática, e trabalhada pelos bonsaístas que conseguiam mostrar técnicas que fazem com que a árvore, mesmo com uma idade avançada, ela consiga ter um porte menor e esteja a aparência mesmo de uma árvore mais velha. Isso sempre com manejo as técnicas vindas da parte asiática. E o Maosai? O Maosai são aquelas árvores miniaturas que a gente pode comprar nos supermercados, algumas feiras, né? Sempre com preço mais barato. E esse Maosai, como eu estou dizendo, ele não tem as técnicas, a arte trabalhada, não tem toda a visão de manejo correto, né? Então ele vai ser uma planta em miniatura que vai durar pouco tempo e não, como a gente não vai ter o cuidado realmente que a gente sabe que precisa, ele não vai ter a aparência de ser uma planta mais velha, porém para alguns consumidores ele já pode ser trazer uma expectativa boa para o consumidor, né? Fazendo que ele queira começar a ter mais experiência e trabalhar realmente com bonsai. Porém, essa planta em miniatura que a gente compra em supermercados não é um bonsai. Ele pode vir a ser um bonsai, mas tem que ser trabalhadas as técnicas corretas. E posteriormente você está falando de alguns manejos que deve ser feito, até mesmo o vaso, né? Que deve ser indicado para aquele tipo de estilo de bonsai que você está trabalhando. Então, o que significa bonsai? Ele é uma planta em uma bandeja que é plantado, sobre aquela bandeja e trabalhado. Então é uma combinação de arte e horticultura, né? Porque tem que ter o manejo correto de poda, adubação, de pragas, doenças, tudo mais. E a arte, né, que veio da parte asiática, que toda a parte de mitificação que tem, né, da correta forma de ser trabalhado, né? E então são inúmeras técnicas relacionadas ao cultivo e até mesmo técnicas para obtenção de mudas, que vai ser plantada posteriormente e vai ser modelado e ter a manutenção daquela árvore plantada dentro da bandeja para que você esteja dentro do estilo da arte, né, que você quer, esteja dentro do que o bonsaísta mesmo acredita. Então, o que precisa para você ser um bonsaísta? Primeiro, você precisa ter a aquisição das plantas, né? E essa aquisição das plantas pode ser por meio de uma pré-muda, do meio de um pré-bonsai, né? Como eu vou falar posteriormente, ou até mesmo de um bonsai já com uma idade avançada, mas que você queira trabalhar com ele, realizando as técnicas de cultivos corretas. Então você tem que seguir padrões da estética e da proporção daquele tipo de árvore que você está trabalhando. Não adianta você querer dar um estilo para uma árvore que não vai conseguir se manter naquele estilo. Então você tem que saber aquele estilo de árvore que você está trabalhando, a estética que você pode e as técnicas utilizadas para que ela seja feita. Para se conseguir o bonsai, então, né, que a gente precisa para si mesmo se tornar um bonsaísta, a gente consegue a partir de 6 técnicas, né, que são utilizadas para que você consiga mesmo as mudas. A primeira, que é o Yamadori, que ele é a busca dessas árvores menores, como se diz anãs, e um bonsai já pronto na natureza. Então, a partir daquele bonsai, daquela árvore menor que você acha na natureza, você vai trabalhando com ela para que ela se torne um bonsai posteriormente. Claro, colocando ela num vaso, fazendo as podas, amarrações corretas, para que posteriormente ela
venha se tornar um bonsai mesmo. O araque, que você vai fazer a partir de árvores ou arbustos, que vai servir como matéria-prima para que você posteriormente consiga fazer os trabalhos corretos e consiga mesmo um bonsai. É o Michô, que ele vai ser o bonsai a partir de uma semente, e essa técnica é muito lenta e ela vai trabalhar a muda desde o começo. Ela é mais utilizada em bonsais pequenos ou médios, mas, claro, uma menor intensidade, né, em relação às outras técnicas, porque vai demorar mais e às vezes o bonsaísta não tem esse tempo de espera nessa técnica. E nessa técnica também a gente preca em evitar coníferas, que claro que vão ser mais difíceis de ser trabalhadas a partir de semente. Tem o sachique, que vai ser o cultivo por estacas, sendo que este cultivo de mudas por estaca pode ser a partir de 3 tipos de estacas, que vai ser da base, intermediária e do ponteiro, sendo que a da base é a mais utilizada. Tem o torique, que vai ser aquela por alporquia e mergulhia, então vai fazer o trabalho de alporquia, esse trabalho de obtenção mesmo da muda a partir dessas técnicas aqui, para que você consiga essa muda já trabalhada, claro, tendo os manejos corretos, e também a partir de mudas de viveiros já conhecidos, né? Então esses viveiros têm crescido muito, que a gente pode conseguir as mudas já no estado mais trabalhado, com maior tempo de manejo, né? E as pessoas que trabalham com esse tipo de muda de viveiro têm uma facilidade pelo menor tempo que vai gastar, né, para que você transforme aquilo no bonsai. Então pode ser pré-bonsais que as pessoas vendem também. Então esses trabalhos de mudas em viveiros têm crescido muito no Brasil. Uma árvore no natureza e vai trabalhar com ela. Então aqui a gente vê que uma árvore jabuticabeira, você vai tá pegando ela, fazendo as podas, depois você vai tá colocando ela no vaso, depois você está fazendo os cortes, a estilização correta para ela, para que ela possa sim se tornar um bonsai. E o bonsai não são só aquelas árvores petitinhas não, tem árvores maiores, como a gente pode ver aqui, que vai interferir mesmo a estilização que você vai dar para ela, né? O trabalho que você vai fazer dentro da planta para que ela seja mesmo um bonsai. Então agora que eu vou falar um pouquinho dos tipos de bonsai que existem, lembrando que são muitos estilos que podem ser feitos, dependendo da espécie, claro. Então esses aqui são alguns e os principais estão aqui nessa apresentação. Vamos falar então um pouco dos tipos de bonsai pelo porte dele. Como eu disse, a gente viu anteriormente, o Yamadori, que eu dei o exemplo, a gente pegou uma árvore maior, né, uma planta maior, e conseguiu fazer ela se transformar em bonsai, colocando ela no vaso, numa bandeja, e fazendo o trabalho correto de técnicas, né. Então, esse é um bonsai grande, que é o mono bonsai. Ele pode medir até 1,20 m, 120 centímetros, né? E ele não tem um cultivo muito grande por conta do trabalho maior que o bonsaísta tem. É o bonsai médio, que sua altura vai variar de 33 a 50, que é o Shumon Bonsai. E agora eu vou falar dos mais populares, que é o... E agora o estilo mesmo que o bonsaísta vai dar para a planta, né? São algumas ditas aqui, como a gente pode ver aqui na imagem. Cada uma vai ter um nome e um trabalho realizado dentro da planta mesmo para que seja estilizado da maneira correta. O Shokan, que ele é um estilo ereto formal, então ele vai ter um tronco, sempre lembrando que o bonsai tem que ter uma visão que a planta é mais velha, independente da idade dela, o bonsaísta quer trabalhar mesmo para que o bonsai esteja a aparência de uma planta mais velha, né, mesmo não tendo uma idade avançada. Então vai ter o tronco formal e vai afilando o tronco até na copa. E isso vai ser galhos simetricamente equilibrados e bem espaçados dentro desse tronco. Esse é o estilo Shokan, que é o estilo ereto formal. Isso em um tronco único, lembrando que a gente pode ter também
trabalhos em conjunto de diferentes estilos que pode ser ter mais de um tronco, né, na mesma planta. O Bunjin, que ele é um bonsai estilo literato, né, ele vai possuir um tronco mais fino, que vai finando, vai trazendo mesmo um estilo delgado para o tronco, e a maior parte dele é sem folha e nem galhos, então vai ter só um único galho que você vai trabalhando com ele para que ele realmente esteja o estilo Bunjin. O estilo Rokidashi, que ele é o estilo vassoura conhecido, né? Ele vai ter o tronco vertical e os galhos dele vão formar estilo uma vassoura na copa da árvore. Então ele vai parecer uma vassoura de cabeça para baixo. Por isso é conhecido como estilo vassoura o Rokidashi. O Fukinagashi, desculpa a tradução dos nomes, né? Como eu não sou muito bom. Essa característica desse bonsai vai ter o estilo varrido pelo vento. Então o bonsai vai ter que trabalhar para tentar trazer essa forma para a planta, que é o estilo que o vento vai levando, o tronco do galho vai sendo levado pelo vento. Esse estilo também é conhecido como estilo varrido pelo vento. E todos os casos dele vão ser caídos para um dos lados, como se o vento estivesse levando mesmo. O Tashiki, que ele é o estilo informal, né, o ereto informal, como a gente teve lá no começo, o ereto formal, né? Então ele vai crescendo mesmo para cima, eretamente, né? Mas sem que seja reto mesmo. Ele vai ter um estilo informal, vai crescendo um pouco para um lado, um pouco para o outro, e ele vai ser uma copa menos acentuada da árvore, né? Então ele vai ter um pouquinho de galho para cá, um pouquinho de galho para cá, e também é conhecido esse estilo como Moyoji. O Yakadabuki, que ele é o estilo jangada. Os troncos desse estilo, ele é enterrado horizontalmente dentro do vaso, e os galhos eles vão crescendo de forma que vai aparecer alguns troncos verticais dentro desse tronco foi enterrado horizontalmente. Como a gente pode ver aqui na imagem, fica realmente bem bonito. E o trabalho feito dentro dessa técnica, desse estilo, tem que ser realmente bem feito, né, para que o estilo seja respeitado por total. O Netsunarari, que ele é o estilo de raízes interligadas, ele vai crescer ter uma característica por apresentar várias árvores que crescem de uma única raiz. Então, como a gente pode ver, vai ter vários galhos que vai ter a aparência da raiz no fundo do vaso, e os galhos vão saindo dessa mesma raiz, apenas de uma vai saindo várias árvores. Esse é o estilo de raiz interligada. O Kengai, que é o estilo cascata, né? Ele vai ter a caracterização pelos troncos e os galhos serem curvados para baixo. E ele é geralmente plantado em um vaso um pouco mais fundo, né? Para que dá a sensação de equilíbrio para todo bonsai. Então os vasos também são importantes nessa técnica de bonsai, para que realmente respeite, né, o estilo e que fique mesmo com a aparência de cascata. O galho vai crescendo para baixo, isso, claro, tendo a técnica de amarração, todo o manejo de poda, para que fique realmente com esse estilo. O Renkengai, que ele é o estilo de cascata parcial, diferente do outro, ele é parcialmente, né, ele vai ter uma menor fluidez para baixo, então ele vai se diferenciar do Kengai, né, que é o cascata mesmo, apenas pela intensidade da queda. Então ele vai ser menor, vai ter o vaso diferente também, como a gente pode ver, né, na imagem. Então aqui ó, o Sokan, como eu disse, pode ter estilos com troncos duplos. Então esse daqui é o estilo com tronco duplo, né? Ele vai crescer de uma única base dentro do vaso e o tronco principal vai chamar mãe e o outro subsequente, né, do lado dele vai chamar o filho. Então, nesse estilo, a espessura desigual dos troncos é que vai caracterizar uma boa exemplar, uma boa técnica apresentada pelo bonsaísta. Então, a espessura tem que ser diferente para a mãe e para o filho, né? Para que seja caracterizado mesmo o sokan. O chakan, que ele é o estilo inclinado, né? Diferente daquele varrido pelo vento, esse aqui é somente um pouco inclinado e ele pode ser, independentemente, o tronco grosso ou fino,
mas sempre vai ser reto, com os galhos crescendo nos dois lados deste tronco, sempre inclinado, né, claro. O Neagari, que ele vai ser o estilo Sapobemba, né? Ele vai possuir raiz bem aparente, como a gente pode ver na imagem, as raízes, o bonsaísta quer que essas raízes realmente apareçam, né? E que brotam a partir dos troncos, essas raízes vão brotando e sendo espaçadas dentro da própria bandeja. E esse estilo, como eu disse, ele pode ser trabalhado juntamente com outro estilo. Então, por exemplo, eu quero trabalhar esse Niagara aqui, que é o estilo Sapobemba, né, com as raízes bem aparentes, mas eu quero trabalhar ele junto com outro estilo. Então, as técnicas são aplicadas, vão ser para os dois estilos em conjunto. Esse aqui é o Yoseu, que ele é o bonsai estilo grupal, então ele vai consistir em árvores plantadas no vaso raso, para que ele vai se assemelhar a um bosque. Então vai ter várias árvores plantadas dentro desse vaso e caracterizando um bosque. Então a característica dele é essa quantidade maior de árvores que caracterizam um bosque. E geralmente as árvores usadas eles vão ser de espécies diferentes, mas vão ser meio parentes, né? Claro, para que não seja um bosque muito diferente, para que fique com uma estética boa para os, as pessoas observarem mesmo. Esse aqui é o estilo flip top. Esse estilo ele é vindo da África. Como a gente pode ver, ele é um estilo mais um pouco diferente, né? Ele estilo flip top por quê? Porque o topo dele é bem plano e o crescimento superior do tronco é menor. Então, e único, né? Então vai ser esse estilo flip top que foi vindo da África. Como eu disse, o bonsai foi crescendo e novas técnicas foram surgindo e da África surgiram alguns estilos que foram criados lá e foram disseminados pelo mundo e o flip top é um deles, que é o topo plano. Agora eu vou falar um pouquinho das podas, né, que são importantes para que vocês deem a aparência mesmo que você deseja para o seu bonsai. Um tipo de poda que é realizado no bonsai são as podas drásticas. E essas podas são feitas normalmente no tronco primário ou no galho primário, né? E ela tem o intuito de fazer esses galhos iniciais ficarem mais grossos. Então a gente vai realizar a poda drástica inicialmente, né, claro, para que a base do nosso bonsai, no estilo que a gente quer, necessitar mesmo, ela atinja uma grossura, uma espessura maior até conseguir aquele tamanho de tronco que a gente deseja. E após atingir essa grossura, né, como se diz, do galho, a gente não precisa mais realizar essas podas drásticas. Então essas podas são indicadas no começo, né, do processo de bonsai, né, do cultivo do bonsai, para que ele tenha a aparência mesmo de ser mais grosso e mais velho, que é bom para o bonsai, e é isso que a gente deseja. Então a gente vai fazendo as podas nos galhos primários, como a gente pode ver na imagem, até que ele atinja a espessura necessária para aquele estilo que a gente está trabalhando. As outras podas são de estilização e refinamento. Essa poda de estilização, a gente vai dar para a árvore a forma básica do estilo que a gente quer. E normalmente essa poda envolve o corte, né, a poda de grandes galhos. Então isso vai ser difícil para aqueles bonsaístas iniciais que querem trabalhar, né? Então a poda de estilização ela é necessária um maior conhecimento e para que você retire mesmo os galhos que necessitam, né, para que forme o estilo que você quer. Então essa poda vai ser para você decidir mesmo quais os galhos que vão permanecer e aqueles que vão ser removidos da planta. E a poda de refinamento não, a poda de refinamento é uma poda mais leve, é aquela que você vai fazendo o manejo posterior, né, a poda de drástica, a poda de estilização, aquela poda que você vai com pequenos tesouros, vai tirando um broto ali, vai tirando um galho menor que está saindo aqui,
Então você vai querer estimular uma maior densidade foliar, né, em algum determinado ponto da planta. Então essa poda de refinamento é uma poda mais leve, né, que não vai deixar cicatrizes na planta. E tem também a poda de raízes, né, que é feita principalmente no reenvasamento. Então, quando a gente vai mudar aquela planta de vaso, né, para mudar o substrato, trabalhar mesmo, a poda de raiz é necessária para garantir a sobrevivência daquele bonsai. E o intervalo que a gente vai ter entre uma poda e outra vai depender sempre da espécie do bonsai. Tem bonsais que a gente faz a poda de 3 anos, né, que a gente vai fazer essa poda de raiz. Outros que já são mais velhos, a gente não vai fazer uma poda tão curta, um período tão curto, a gente vai esperar mais, né, porque pode atrapalhar o desenvolvimento da planta, que ela já está mesmo dentro daquele vaso, posicionada, né? Então a poda vai depender mesmo da espécie, da idade que a gente, do bonsai que a gente está trabalhando. E lembrando que é sempre que você fizer o reenvasamento, né, que a gente vai mudar o bonsai de local, a gente tem que fazer essa poda de raízes, né, para que garanta a sobrevivência daquele bonsai. Uma parte importante da técnica de bonsai são as amarrações. Então, para que você vai amarrar os bonsais, né, que é uma parte que as pessoas acham bem difícil? Ela vai ser para você dar o perfil para o bonsai. Então a gente quer um tronco mais curvado para o lado de cá, que é o tronco curvado mais para o lado de lá. A gente vai utilizar essas amarrações para que estilize mesmo aquele bonsai, né? Aquele galho que a gente quer que vai para um lado. Então tem um período que você vai deixar aquela permanência daquela amarração. Isso vai depender sempre da espécie, do ritmo de crescimento daquela espécie, a grossura do galho, né? Porque galhos mais grossos demoram mais a mudar a direção, a permanecer mesmo é, o, o lado que você quer que ele vá. Então esse período que você vai deixar a amarração, né, vai depender muito disso. E normalmente essas amarrações são feitas com fio de cobre ou de alumínio e a espessura vai depender da grossura dos galhos. Então, galhos mais finos, você não vai utilizar uma grossura grande do fio, que vai poder danificar e interferir no seu bonsai, né? Vai ficar podendo trazer marcas, né, posteriores e isso vai danificar a beleza do bonsai mesmo, que é uma coisa que o bonsaísta deseja, né? A beleza visual mesmo do bonsai. Então aqui tem os exemplos de tipos de amarração, né? Uns erros que podem ser cometidos. Aqui na foto lá direita embaixo a gente tem uma amarração mal feita que trouxe marcas profundas para o bonsai, né? Então esse bonsai não vai ter uma qualidade, uma beleza visual tão grande, né? Então isso deve ser feito com cuidado, sempre respeitando a técnica correta. Aqui na imagem do meio a gente pode ver como é a forma correta que a gente vai utilizar essa amarração, né? Então sempre, né, isso na amarração dupla, né, que a gente vai utilizar dois fios entrelaçados lado a lado, né? Então a gente tem que respeitar a distância entre as amarrações, né? Tem que respeitar também, um não pode passar em cima do outro, entrelaçar, porque isso é de forma incorreta, né? E a técnica feita pelos bonsaístas mesmo tem que ser correta para que tudo fique da maneira certa e o fim, né, da planta seja boa para o produtor. Então, alguns erros de amarração que do lado esquerdo, como a gente pode ver, tem fios soltos, tem um espaçamento diferente entre um fio e outro que você está passando. Você vai passar num vão entre um galho e o tronco, não pode ser feito isso. A amarração deve ser iniciada na base do tronco, que você quer, que deseja fazer essa amarração, né? E a amarração larga não pode ser também ser feita, né? Então, alguns erros que os bonsaístas cometem, né? Principalmente os iniciais, que não têm uma técnica, não têm um conhecimento, experiência, né? Para fazer essa amarração. Então, a gente tem que tomar um cuidado maior nesse manejo aqui de amarração. Alguns materiais e ferramentas que a gente vai utilizar dentro do cultivo do bonsai, né? Principalmente tesoura de poda, de corte,
para raízes, cada tesoura, cada alicate tem a designação correta, né? Vai ser designado para alguma coisa certa dentro da técnica do bonsaísta. Então, é uma arte mesmo. A gente precisa entender que é uma arte, que a pessoa tem que gostar, tem que estudar para ser feito, né, correto, se a pessoa quer aprender mesmo. Então, aqui são alguns materiais e ferramentas que são utilizados dentro do cultivo. Uma parte importante, como já disse anteriormente na apresentação, são os vasos e bandejas, que ele vai dar um aspecto visual a mais, além da planta, para o bonsai. Então, ele tem uma importância grande dentro da arte. E dependendo do tipo de bonsai, dependendo da estilização que você dá pelo bonsai, tem um modelo e tamanho adequado de um vaso para aquela árvore. Lembrando também que deve ser um complemento, não deve ser o principal para o seu bonsai. Então ele não pode sobressair sobre a planta mesmo, a árvore propriamente dito. Então, para cada tipo de bonsai, a gente vai ter um vaso indicado. Então aqui é uma legenda que eu achei no manual de bonsaístas. Então, para cada estilo, aqui na imagem da esquerda, são os estilos que a gente tem e os tipos de vasos que são indicados. E na foto da direita é qual vaso que é para cada estilo de bonsai. Então, o bonsaísta deve sim tomar um cuidado, né, na hora de escolher, para que você respeite mesmo a arte, né, que é a cultura do bonsai. O substrato, que é uma parte importante também, né, no cultivo. A gente não tem valores certos e absolutos para tem que colocar tanto disso, tanto daquilo, mas depende muito do produtor, o que ele deseja e o que ele tem disponível naquele momento. Mas aqui eu achei uma porcentagem de um substrato, que eu achei no manual de bonsaístas também, 50% de argila, que é a terra, né? E a gente procura uma terra não muito fina e um pouco mais granulada, tem um pouquinho mais de granulação, né? 30% de areia grossa, os, as pedras da areia não pode ser tão grandes, né? Então tem que ter até 3 milímetros de tamanho, e 20% de matéria orgânica, que vai ajudar muito na drenagem. Então, o substrato deve sempre ficar com uma boa drenagem, né, para não ter o acúmulo de água dentro do substrato. Lembrando que no final do vaso, claro, vai ter os furos para que a umidade saia e entre, né? Então, esse substrato tem que estar com uma boa drenagem. Então, aqui eu coloquei apenas uma recomendação de um bonsaísta e não é sempre que vai acontecer isso, mas funcionou para ele. Lembrando também que além da drenagem, deve ter uma boa aeração, né, para que circule o ar dentro do substrato. Ele também tem que reter umidade e nutrientes dentro do vaso para que a planta possa suprir as necessidades posteriormente. E sustentar, dar sustentação para aquela planta que, que a raiz, claro, vai ficar no substrato depois, né? Então, esse substrato deve ser feito corretamente e consiga mesmo sustentar a planta num todo posteriormente ao seu plantio. As adubações, elas é feito como se fosse uma planta normal mesmo, mas tem algumas particularidades, né? Que a gente vai utilizar adubos minerais sempre diluídos em água, né? Para não atingir diretamente a raiz, a planta mesmo, né? Então a gente vai diluir um pouco desses adubos minerais em água para que a planta absorva devagar, mais lentamente, esses minerais, né? Lembrando também que você nunca deve adubar uma planta que não está enraizada, nem a estaca quando você está na produção de mudas, né? Que eu disse lá atrás. Você nunca deve fazer adubação porque pode atingir o galho ou a estaca, né? A planta e danificar e estragar totalmente a sua planta, o seu bonsai. A gente também deve ter um cuidado, né, com os adubos orgânicos, né, que podem trazer sementes, sempre lembrando que deve ser bem curtido para que isso não aconteça, né, como estercos de animais, algumas coisas parecidas.
Tem a parte de pragas e doenças, como qualquer planta, existe também pragas e doenças para o bonsai. E os manejos que a gente utiliza são os manejos básicos, né, de visualização, de análise, de visualização mesmo dos problemas que está atingindo o bonsai para que a gente consiga fazer os manejos corretos posteriormente para cada tipo de problema que a gente está visualizando. Então, as principais pragas são pulgões, cochonilhas, ácaros, brocas, formigas, lagartas e trips, né, tatuzinho também. As doenças ferrugem, mildio, fumagina, oídio. Então, essas são as principais problemas fitopatológicos, né, e que atingem os bonsais. Pode sim ser utilizado inseticida, inseticidas e fungicidas, claro, mas uma dosagem mais baixa, né, para que a planta não sofra muito com a toxicidade, coisas do tipo. Mas manejos que previnem são mais indicados. Então, preventivos são mais indicados do que posteriormente o controle desses fitopatógenos. As plantas daninhas são outros problemas, né? Então, como são invasos, a gente vai retirar manualmente, né? Periodicamente, quando a gente vai analisar mesmo o bonsai, a gente vai observar as plantas daninhas, os problemas de pragas, doenças. Então, essas plantas daninhas vão ser retiradas manualmente pelo produtor e sempre tentando retirar junto à raiz, né? Nunca puxando só a folha, só o galhozinho da planta daninha, porque a gente pode deixar alguma semente dentro do vaso, a gente não vai poder aproveitar aquele substrato posteriormente ou trabalhar corretamente o bonsai. Uma coisa que eu achei interessante foi que o uso de herbicidas é totalmente fora de questão no cultivo de bonsai. Então, nunca deve ser utilizado herbicidas para o controle de plantas daninhas no cultivo de bonsai, sempre retirando manualmente. Aqui são algumas das espécies mais utilizadas, claro, tem inúmeras espécies, né, que a gente pode trabalhar, que são trabalhadas dentro do cultivo de bonsai, mas no Brasil algumas espécies que estão sendo trabalhadas, a jabuticabeira, o ipê amarelo, a goiabeira, manacá, mangueira, então essas espécies estão sendo trabalhadas no Brasil, né, algumas pessoas gostaram e tentaram e viram que funciona mesmo, e as espécies utilizadas internacionalmente, que são utilizadas muito, né, em todo o mundo, são moreiras, azaleias, pessegueiros, ficus, citros, entre muitas, diversas. Então aqui tá colocado algumas espécies que são tendo trabalhado experimentação no Brasil, né, também, cafeeiro, figueira, tamarandeiro, né, que é o jequitibá rosa, o ipê roxo e o branco, o jequitibá branco, o alecrim de Campinas. Então aqui são algumas espécies que eu quis colocar, que eu achei interessante, para mostrar que muitas espécies são trabalhadas e podem ser trabalhadas dentro do bonsai. Eu coloquei também alguns sites que vendem aqui em anexo aqui e podem ser adquiridos, né, bonsais já trabalhados, independente da idade. Tem pré-bonsai, tem várias coisas interessantes para a pessoa que quer iniciar e quer conhecer mais a técnica de bonsai, quer mesmo comprar um bonsai também. Esses sites possuem vendas de bonsai. Então aqui está um print de uma tela, né, que eu achei no Bonsai Ideal, que eu tinha colocado anteriormente. A gente pode ver que o preço varia muito, o preço tipo de espécie, a idade, né, do bonsai, porque imagina que é um bonsai de 29 anos, de 30 anos, o trabalho que o produtor teve. Então é muito interessante esse cultivo de bonsai e essa técnica que as pessoas utilizam, né, respeitando sempre a arte, mas sempre tentando inovar, buscando espécies diferentes, trabalhos diferentes, para, para que o bonsai mesmo seja difundido mais por todo mundo. Então foi isso, eu agradeço por ouvir mesmo a apresentação, achei muito interessante o cultivo de bonsai, não tinha ideia da quantidade de coisas que deveriam ser feitas, da quantidade de técnicas utilizadas, e eu agradeço mesmo, muito obrigado.